O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. Ouvinte do Além da Capa, aqui é o Bruno Moreira. Como vão vocês? Espero que em isolamento social. A gente vem nessa edição falar sobre uma informação que o Liberal traz na edição desta terça-feira, dia 24 de março. O empresário Gustavo Azzolini, diretor administrativo da FAM, Faculdade de Americana, testou positivo para o novo coronavírus, a Covid-19. E até o momento, diante das informações às quais nós temos acesso, é a primeira pessoa diretamente relacionada à Americana, um morador de Americana exatamente, com um teste positivo para o novo coronavírus. Esse caso não deve ser contabilizado dentro dos dados que foram divulgados e que serão divulgados ainda pelo município. Ele foi dado como suspeito e posteriormente confirmado no âmbito da cidade de São Paulo, onde o Gustavo está internado em um hospital. Ele conversou com o João Colossali, editor executivo do Grupo Liberal, na noite desta segunda-feira. E a gente traz aqui no Além da Capa o depoimento do Gustavo sobre de que forma ele identificou os sintomas do novo coronavírus. Ou melhor, não identificou. João, agora são 5 para meia-noite dessa segunda-feira, dia 23 de março, quase terça, dia 24. Faz mais ou menos uma hora que você conversou com o Gustavo Azzolini, que é diretor administrativo da Faculdade de Americana, a FAM, sobre o diagnóstico dele, o teste positivo que ele fez para o novo coronavírus, a Covid-19. A gente vai trazer aqui no Além da Capa o depoimento dele, depois da confirmação desse resultado, mas antes disso eu gostaria de ouvi-lo sobre o contexto dessa conversa, dessa apuração, de que forma você chegou até ele e o contexto em que ele também te atendeu para falar sobre esse diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Pronto? Alô, Gustavo? Alô, isso? Ô, Gustavo, João Colossali do Jornal Liberal, como vai? Bruno, como vai? Boa noite, tudo bem? Então, Bruno, nós tivemos a informação no meio da noite da segunda-feira. Nós recebemos uma postagem numa rede social de um familiar do Gustavo que citava que ele e um outro familiar talvez estivessem com o coronavírus. Aí a repórter Marina Zanaki começou a apurar com essa fonte, com essa pessoa, conseguiu confirmar algumas informações com ela e logo em seguida, em conversa com a assessoria de imprensa da faculdade, né, que cuida da comunicação da faculdade, nós conseguimos que eles intermediassem esse contato do Liberal com o Gustavo, que é diretor administrativo da faculdade aqui em Americana. Gustavo, eu liguei para ele, ele me atendeu por volta de 10 horas e estava internado, né? Ele está no hospital particular em São Paulo e conversou comigo por uns 15 minutos, mais ou menos, por celular, mas muito tranquilamente. E a explicação dele foi bastante clara, bem técnica, inclusive, né? Ele parece estar bem por dentro do problema que ele tem, e ele contou bastante sobre a experiência, principalmente de não ter sido um caso sintomático. Então ele disse, por exemplo, que não tinha nenhum sintoma como tosse, febre ou coriza, que foi para o hospital com uma dor no corpo que era uma suspeita de dengue. O que aconteceu é o seguinte: no início da semana passada eu estava sentindo um dor no corpo e a médica entendeu que eu tinha dengue, porque eu não tive nenhum sintoma. Eu sou um paciente testado positivo para corona, mas totalmente assintomático. Eu vim para São Paulo, fui fazer exames para ver dengue, os exames saíram, deram negativo, a médica achou estranho, né? Eu não tinha chiados no pulmão, não tinha nada, e ela desconfiou de uma sinusite viral, e daí sugeriu de eu fazer uma tomografia facial e uma tomografia do pulmão. Dentro do tomógrafo foi constatado que meu pulmão estava todo tomado. Meu pulmão não tinha pequenos focos
de vidro fosco. Meu pulmão inteiro era vidro fosco, ele era já um pulmão leitoso. Ali então foi diagnosticado a broncopneumonia, né? Certo. Que é a instalação da doença do coronavírus, já é a doença respiratória, né? Não é mais o vírus, só já é a doença propriamente dita instalada. Certo. Como eu estava em São Paulo, fui internado aqui em São Paulo, e comecei no estado de observação, uma vez que ainda não tinha, era totalmente assintomático, e não, mesmo sendo o hospital ao qual estou, não estava liberando testes para o protocolo do Ministério, disse que não liberaria testes para quem fosse assintomático, mesmo com a tomografia feita. Por isso eu demorei um pouco mais para testar. Eu fui testado na quinta-feira e o resultado saiu hoje. Eu fiz 2 tipos de exame, o exame da coleta do nariz e o exame de coleta de aspersão de secreção, né? São 2 exames diferentes, porque o exame do nariz ele é um exame muito subjetivo. Temos, por exemplo, várias autoridades aí que estavam na comitiva presidencial que foram testadas no nariz, inicialmente não davam, né, porque é secreção nasal e naquele momento aquela secreção pode não estar com a carga. E você tem um outro tipo que é por aspersão de secreção, que é feito, o teste é o mesmo, né, mas tem que, a contraprova é feita ainda pelo FUDS. No mesmo caso meu ainda na semana passada, não sei hoje dizer como está sendo feito isso. Mas imediatamente eu entrei em isolamento e estou em isolamento ainda e continuo em isolamento essa semana ainda. Por isso que meu caso, a contraprova chegou hoje, a Americana não foi comunicado porque eu não dei entrada por Americana, eu já estava em São Paulo, a médica de São Paulo, e o teste foi feito por São Paulo, foi isso que aconteceu. Certo. E tem uma característica muito diferente no meu caso. Eu nunca tossi, eu nunca espirrei, entendeu? Eu não tive os sintomas típicos da doença, né? Foi completamente assintomático, mas em contrapartida houve um alojamento muito rápido dessa carga viral direto no meu pulmão, porque além das pessoas terem que ter, além do isolamento social, a quarentena, respeitarem isso, lavarem muito bem as mãos, as pessoas precisam lavar muito o rosto, lavar o nariz, né? Isso é de extrema importância. Que nem no meu caso, o vírus quando entra pelo nariz, você começa a produzir anticorpo, mas o meu, ele parou e foi direto para o pulmão, e se alojou direto no pulmão, e foi isso que acabou acontecendo. Eu não tive os sintomas da gripe, eu não tive os sintomas do corona, no meu caso foi completamente atípico e houve o comprometimento do pulmão, por isso a minha internação. Certo. Ô, Gustavo, só relembrando, o que te chamou a atenção para ir fazer o teste da dengue, para ir pro médico? Eu tinha uma indisposição, uma dor no corpo que inicialmente, pelo médico, não foi comprovado no exame, mas inicialmente era um caso de dengue, entendeu? Como nós ainda vivenciamos surtos de dengue, eu até fiquei com medo que fosse uma dengue, a dor no corpo, né? Eu não tive febre, não tinha tosse, eu não tive secreção, não tive catarro, não tive nada disso. Mas o que me levou a vir para São Paulo foi para fazer exame e que inicialmente, na consulta inicial, era um caso de dengue, era uma suspeita de dengue. Certo. Tá. E tem algum lugar, alguma situação que o senhor acha que pode ter provocado essa contaminação? Não? Isso não dá. Nós temos um contato com muito público, né? Até por causa do meu trabalho, eu tenho contato diretamente com o público. Isso não dá para falar exatamente, né? É muito difícil conseguir falar que foi em um determinado local que aconteceu isso. Certo. E hoje como você está se sentindo? Meu quadro é completamente estável, eu tenho uma boa oxigenação, eu tenho um monitoramento de um oxímetro, né, que mede a oxigenação sanguínea, e é um quadro estável com perspectivas de melhora, entendeu? Não houve nenhum tipo de piora. Eu tomo um coquetel na base de antibióticos somente para fazer uma blindagem do sistema imunológico, mas eu estou fora mesmo tendo contraído a broncopneumonia viral,
eu estou fora do quadro de risco, né? Ô Gustavo, nesse período, talvez até antes de você ter pelo menos a suspeita do coronavírus, você esteve na faculdade, você atendeu pessoas por lá, como que foi? Sim, antes, quando começou a suspeita, houve o isolamento, né? Isso foi antes de decretar aí o início da quarentena, essas coisas. Uhum. Né? Então, quando começou, e ainda o meu caso completamente atípico, porque foi assintomático, né? Certo. Ô, Gustavo, em relação à faculdade, vocês pretendem tomar alguma medida depois do seu caso, alguma coisa especial? A faculdade já foi comunicada, só que a faculdade está com as atividades paralisadas também, né? Certo. Os funcionários já foram avisados. Nós já tínhamos paralisado as aulas já quando ocorreu tudo isso, né? Uhum. E a faculdade está com nós migramos para o modelo EAD. Nós somos uma das primeiras instituições a migrar para o modelo EAD. Certo. Na nossa região, quando logo que começou toda a suspeita, nós já migramos. Existe uma portaria do Ministério da Educação que recomenda a migração para o sistema EAD, e a FAN já tem a plataforma do sistema EAD, até porque nós temos o ensino também na modalidade EAD dentro da faculdade, e imediatamente a faculdade, atendendo a recomendação do Ministério, nós somos uma das primeiras que mudamos. Hoje nós trabalhamos no sistema EAD da Google e migramos. Isso já foi uma decisão da faculdade de paralisar as atividades logo que foi solicitada a quarentena. Certo. E todos os nossos colaboradores estão em home office. Beleza, Gustavo, em primeiro lugar, obrigado por atender a gente. Imagina. Eu acho que assim, é um dever nosso até informar a população, pedir para que todo mundo siga a quarentena, né, tenha os cuidados, lavar a mão, lavar o rosto principalmente, né. Uhum. É uma situação, no meu caso, por exemplo, eu não faço parte do grupo de risco, mas tive um comprometimento forte do pulmão com a instalação de uma broncopneumonia, né. Mas pela fala dele eu senti que ele está bem tranquilo, e ele mesmo disse que não tem tido nenhum problema, o acompanhamento que ele tem feito no hospital mostra que ele está reagindo bem, não teve nenhum sinal de piora, pelo contrário, só melhorou, e que nos próximos dias ele deve ter alta do isolamento. Então ele deve voltar, se sair do hospital, logo deve ficar em quarentena. Já o caso do sogro dele, que é o fundador da FAN, Florindo Corral, bastante conhecido aqui em Americana, já é um caso um pouco mais grave. Ele tem a suspeita ainda do coronavírus, não foi confirmado, só que ele faz parte do chamado grupo de risco, né? Ele tem um quadro de cardiopatia, de hipertensão, diabetes, e também é um ex-fumante. E na idade dele as coisas podem se complicar. Ele tem 70 anos hoje, segundo o Gustavo me confirmou. Então ele já inspira um pouco mais de cuidado. O caso dele é um pouco mais grave. Ele ainda aguarda o resultado para o exame do coronavírus e deve continuar internado nos próximos dias.